Olá, boa tarde a todos. Espero que todo mundo esteja a me ouvir. O ensino, canto e protesto, a música de intervenção como instrumento didático nas escolas portuguesas, né? Só para me situar todos, né? Eu sou bolseiro da Fundação para a Ciência e Tecnologia também, pesquisador do CIT-100, e a minha pesquisa de doutorado não é ligada diretamente aos ciclos escolares, nem à escola especificamente. Eu estudo sobre a música de protesto portuguesa. Entretanto, há uns meses atrás, por fazer um trabalho de investigação para um projeto em Portugal específico, não diretamente doutorado, mas próximo a isso, percebi dentro dos manuais escolares uma ausência, né? Quer dizer, não percebi uma presença. E aí, a partir dessa ausência, eu resolvi criar alguns estudos, né? Estou escrevendo alguns artigos e já apresentar uma perspectiva inicial dele aqui para vocês dentro das perspectivas didáticas. Uma vez que por 9 anos eu fui professor no Brasil e trabalhei com essas turmas semelhantes, né? Do nono ano, 10º ano, 11º, 12º, que no Brasil seria nono ano, e ensino médio, primeiro, segundo, terceiro ano. Então, os conteúdos são parecidos, né? Quer dizer, no que concerne a história de cada um dos países, Brasil e Portugal, se diferenciam. Entretanto, quando a gente está falando do século XX, os conteúdos são muito, muito parecidos. Então, o meu estudo é diretamente ligado à música de intervenção. E aí, observando os manuais didáticos para um processo didático, como eu falei, mesmo sendo professor há um tempo, resolvi iniciar esse estudo, que está em fase embrionária, obviamente, que corre em paralelo ao meu doutoramento. Entretanto, algumas coisas me chamaram bastante atenção ao perceber alguns manuais escolares e até mais recentemente eu fiz uma observação específica disso. E é sobre isso que a gente vai fazer alguns comentários. Já em imediato, eu gostava de apresentar aqui a capa do disco, né, do José Afonso. Esse LP tem mais de uma capa, uma delas é o rosto do próprio José Afonso, mas essa capa eu julgo mais significativa, Cantigas do Maio, né? Temos várias mãos com várias cores e várias inscrições aí, que também não vai dar tempo de fazer uma análise semiótica aqui da capa, entretanto, mas, enfim, vou passar um pouco aqui, ok? O ensino, o canto, pronto, vamos lá. Primeiro, uma das coisas que me chama a atenção é que sempre no Brasil, cá no Brasil, e até em Portugal também, pelo fato de ser pesquisador na área de música, eu sempre utilizei e achei necessário a utilização da canção em sala de aula. Claro, cada professor, né, cada escola educacional desenvolve seu método de empreender aquilo que julga mais necessário para o aprendizado. Entretanto, a canção, para mim, talvez, se não a maior ferramenta, uma das maiores ferramentas didáticas junto com o livro, né? Às vezes eu acho que a canção, ou o disco especificamente, pode ter um papel muito maior, uma vez que o disco, como obra, apresenta uma série de possibilidades de discussão para os alunos, né? Desde a sua capa, desde o seu texto, desde o som, né? Desde a ordem das faixas, tudo aquilo que a gente percebe. Então, antes de falar propriamente dos livros e das escolas, eu gostava de falar primeiro sobre a canção e a importância da canção em sala de aula, da discussão do fonograma especificamente, da música, do álbum completo, né? E depois da capa especificamente. Primeiro, né, se usa muito a discussão quando se usa em sala de aula, o que tem sido muito pouco, né? No caso didático português do nono ao 12º, se usa muito o elemento textual. Claro, não deixa de ser importante. Afinal, muitas músicas foram elaboradas a partir de poemas musicados. Entretanto, a gente está falando de poetas que foram desde o século XVI até o século XX, né? E quando foram regravados nos anos 60 e 70. E ganham um novo significado. E aí, só parafraseando Camões, né? Muda-se os tempos, mudam-se as vontades. Ganha outro significado aquele texto que foi produzido para um determinado tempo e espaço. Também a gente tem o erro do anacronismo, né? Se não for bem trabalhado historicamente. Mas isso é uma coisa interessante. Primeiro, o texto, que se usa na canção, mas outras coisas que se perdem, nas poucas vezes que eu percebi isso nos livros didáticos, são os elementos sonoros. Os elementos sonoros. Afinal, a canção, especificamente, não é só a letra, porque senão a gente não só escutava, a gente lia, né? Então, existem os elementos não verbais, que são os sons, obviamente. E não só os sons como melodia, mas também os arranjos, a guitarra, a bateria e tal, a duração.
tudo isso pode ser discutido com os alunos. Obviamente que isso requer que o professor tenha um pouco mais de trabalho. E às vezes o professor não quer ter esse trabalho, né? Outra coisa é a necessidade de audição, a contextualização dos elementos sonoros e dos elementos não sonoros, né, em relação ao momento em que foi produzida e ao momento que se refere, porque nem sempre uma música produzida se refere àquele momento especificamente, né? Um disco hoje pode falar sobre o século XVI. Então, é bom situar o aluno nesse aspecto. E o aluno de 9º ano, né, e de 12º, que é quando eu trabalhei esses manuais escolares, tem essa noção já, com certeza. Se tem noção sobre a Segunda Guerra Mundial, se tem noção sobre essa questão dos séculos, uma vez que já passou por todos eles a estudar, não é? Outra coisa é o elemento da capa, né? Quer dizer, o aluno é capaz de perceber vários elementos de capa. Existe uma capa e existe um título no disco. Então, isso pode ser discutido também do 9º até o 12º ano. Estou falando especificamente dessas turmas, que são as turmas que eu estou a investigar, percebe? Então, a análise, principalmente no século XX, o século XX é o século da fotografia, é o século do cinema. Então, os alunos precisam, obviamente, né, antes do 9º ano, ter essa discussão em torno da imagem, que é básica para entrar no século XX. Então, é uma coisa que dentro da música é necessário se perceber e se estudar, quando se estuda música, né? No caso português, a gente está falando aqui especificamente sobre a canção de protesto, para uns canção de intervenção, né? Que é aquela música que fez parte de todo o movimento artístico político que ocasionou o 25 de abril, né? Junto com outras manifestações populares. Mas aí eu trouxe aqui alguns casos, eu vou mostrar no slide, mas eu trouxe especificamente esse disco aqui do Rui Veloso, que é chamado O Alto da Pimenta, que foi feito sob encomenda da Comissão Nacional para as Comemorações do Descobrimento Português, né? Financiado pelo Banco de Portugal em 1991. No caso, seria em 92 as comemorações, mas foi um disco sob encomenda. E é um disco que narra sobre as conquistas, Cabo Verde, Brasil, enfim. Isso é um disco comemorativo. Mas é possível trabalhar elementos visuais da capa, né? As letras, né? Vários autos que são narrados, e aí se trabalha, por exemplo, né, a questão da conquista, das navegações a partir da canção. Ótimo. Como isso não é o cerne do nosso trabalho, eu vou avançar já para as músicas de intervenção, de protesto, que é o cerne desse trabalho. E trago aqui duas capas emblemáticas. Uma de 1970, do José Afonso, ou Zeca Afonso, né, que é o disco Traz, Outro Amigo Também, né, e a própria canção homônima, Traz Outro Amigo Também, é uma das canções super conhecidas de José Afonso, que curiosamente era professor de história e chegou a lecionar, né? E aí eu fico me perguntando, será que ele utilizou canções em sala de aula ou não? Certamente sim. Afinal, ele percebeu que dentro das fábricas um grande veículo de mobilização era a música. Lembrando que a música, diferentemente do cinema, né, de um livro, ela tem uma rapidez na mensagem muito efetiva. Você não precisa de uma televisão para cantar música em qualquer lugar, né? Você pode cantar em qualquer canto, né? Você não precisa de um livro para cantar uma música. Então, a música é um elemento em que a circulação, né, afeta diretamente as pessoas politicamente. A canção tem um papel político fortíssimo ao longo do século passado, né, que é o século da canção, é o século da gravação. O século XX, a gente está no século XXI. E aí eu trago essa capa, por exemplo, a gente vê aí o Zeca cercado de grandes nomes da literatura e da filosofia ocidental, e o título Traz Outro Amigo Também. Inclusive, esse disco, né, tem essa canção Traz Outro Amigo Também, gravada por várias pessoas. A Mayra Andrade recentemente gravou, que é uma música que convida, né, os colegas a lutarem dentro de um aspecto de ditadura, né, de desigualdade social. E o disco esse saiu pelo Orfeu, o selo Orfeu, e o do José Mário Branco, o Muda-se os Tempos, Muda-se as Vontades, com esse olho aí tão significativo. E lembrando que o ano passado o Muda-se os Tempos, Muda-se as Vontades fez 50 anos de lançamento. Mas eu gostaria de falar especificamente desse disco, mas antes de falar, esse disco também é um disco brasileiro que a capa fala muito. Lançado em 72, e veja, dentro da ditadura, Cicatrizes. Então a gente vê um disco propositalmente com a capa preta e branca, com vários vidros quebrados, né? As cicatrizes geradas pela ditadura no Brasil, e nesse disco há uma série de canções que falam diretamente. Eu trouxe só para ilustrar como você pode trabalhar de maneira rápida com os alunos e didática. Quer dizer, não é tão difícil trabalhar um disco como esse. Essa capa, por exemplo, é do José Mário Branco. Fácil. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, né?
uma alusão ao momento português, né? Já de final de ditadura em 71, com Marcelo Caetano, né? Já não existia mais Salazar, enfim, já eram outras coisas, mudam-se as vontades, né? Se uma vez Salazar teve o apoio, já não tinha mais. Naquele momento, um exemplo, pode ser entendido dessa forma, a gente está falando para alunos de nono e 12º, né? E análise visual, por exemplo, da capa. Mas, voltando cá, eu só queria chamar a atenção para esse olho, que já a gente fala sobre ele. E aí, para essa comunicação especificamente, esses 3 manuais escolares, 2 de nono ano e um de 12º, né, que eu faço questão de apresentar a vocês. Todos esses manuais escolares, que certamente quem estuda sobre educação já os conhece. Esse aqui é a parte 3, né, do Portugal Contemporâneo, e esses discos foram analisados para essa comunicação especificamente. E aí o que me chamou a atenção foi que dentro do assunto Portugal Contemporâneo, né, ali à volta de 74, o que me chamou a atenção foi nenhum tipo de trabalho direcionado à discussão com essas canções, como elemento didático, né? No nono ano eu até percebi, talvez às vezes o assunto é visto de maneira um pouco mais superficial, né, visto a idade que os alunos, que os miúdos têm, tal. Mas me chamou a atenção não ter também no 12º ano. E aí, nos 3 livros, você não ter a menção a essas canções, né? A menção principalmente à Grândola, Vila Morena, quer dizer, a música que celebrou, né? Que entoou os militares, não ter pelo menos trechos, versos, imagens do José Afonso e tal. De fato, me chamou a atenção, uma vez que, particularmente do universo que eu vinha, né? No universo brasileiro, desde os anos 80 já foram empreendidas, né, essas canções muito veementemente nos livros didáticos. Isso me chamou a atenção, e aí eu acho que é uma coisa interessante a gente resgatar, que é essa necessidade, por exemplo, de incluir esses cantores nos livros didáticos de nono, né? Urgente, nesses 3 e em todos os outros. Visto que, primeiro, né, a gente tem poucas referências a canções, né, nomeadamente as canções de cunho mais político, quando a gente tem só as canções mais folclóricas e tal. E aí me pergunta me preocupa essa ausência, né? As ausências são propositais, né? E a gente precisa trazer urgente essas canções por diversos sentidos, né? O sentido da consciência política que o aluno de nono ano tem, com certeza, como eu falei, está estudando Segunda Guerra Mundial, estudou Primeira, estudou já a República Portuguesa, né, os primeiros passos da República Portuguesa, estudou toda aquela transição do século XIX para o século XX, o processo de industrialização, então tem essa consciência. Então, é urgente trazer essas canções. O aluno de nono ano que não conhece, por exemplo, o José Afonso, como o aluno não conhece o José Afonso, né? O José Mário Branco. E me chamou a atenção também, né, o pouco conhecimento e mobilização, quando, há 2 anos atrás, eu tinha entrevistado o José Mário Branco 15 dias antes dele falecer, a mobilização eu achei pequena. Eu digo a mobilização dentro da esfera escolar, né, didática, não nos jornais, nos mídias, na comunicação. Então, eu penso que assim, é urgente perceber, e o próprio José Mário Branco é uma figura que expressivamente fez parte do teatro também, né? Depois criou vários grupos coletivos, e aí, mais do que só a canção, ele traz o elemento performance, que o aluno também pode discutir. E lembrando dessa canção, lembrando do José Mário Branco, do Zeca, do Fanhás, e todas essas pessoas que hoje, alguns são até desconhecidas por adultos, imagine pelos miúdos. Então, é urgente essa preservação da memória da música política, que fez parte, teve muita importância no papel da democratização, né? Essa semana, Portugal passou a ter mais dias na democracia do que da ditadura, é uma data muito importante, e não tenho dúvida que essas pessoas aí que estão sendo esquecidas, né, são fundamentais para a manutenção de uma memória de luta, de resistência. E lembrando que essas canções são canções que hermeticamente não são tão simples, mas existe a possibilidade. A gente também não pode desafiar, achar que os miúdos não compreendem, porque eles são capazes de muita coisa. Então, as temáticas, como boa parte, né, dos cantores que eu falei aqui, e lembrando que nem todos deles morreram. Porque morreram e tal. Não, o Portugal de 74 é agora também. Olha aí a ascensão dos partidos de ultradireita. Quer dizer, isso é ausência também de referência, de política, de luta de quem lutou contra a ditadura. Quer dizer, é amenizar o que não pode ser amenizado. Portanto, se faz necessário, o maior nome da música portuguesa, para mim, de todos os tempos, chama-se José Afonso. E cadê ele nos livros escolares? A gente está falando de poetas e tal, mas o Zeca também era poeta. E vale lembrar que muitas dessas... O Manuel Alegre está aí, foi candidato à presidência da República, né?
a Pedra Filosofal musicada, quanta coisa bonita, a Sofia de Melo Brainer musicada pelo Francisco Fanhás. E isso é importante que o aluno passe a perceber, inclusive poetas que não conhecia, né? Ou que via como figuras do folclore português, né? A gente tem que falar do folclore, mas também tem que falar da importância política. E a gente lembra que as canções do Zeca, do Zé Mário Branco, do Sérgio, que é do Porto, Sérgio Godinho, que está vivo, tocando com todo mundo, com a Capicua, tal, são questões que abordam questões raciais, né? Críticas à guerra colonial, à desigualdade social, à valorização da cultura popular. Grândola é basicamente uma música alentejana, né? Uma música com a sonoridade folclórica, né? Críticas à ditadura, obviamente, valorização da luta coletiva e apreciação do bem-estar coletivo. Então, só um desses livros, né, eu penso que é o do 12º ano, só vem citar o José Mário Branco em 1982, quando ele faz aquela obra do FMI, né, da participação portuguesa dentro do FMI, que aí ele lança um disco, uma obra até um pouco teatral. Então me chamou a atenção isso, quer dizer, o FMI foi mais importante, a crítica e a lógica do FMI foi mais importante, por exemplo, do que a deposição portuguesa com a colaboração dos cantores, a deposição da ditadura. Então me chama a atenção a necessidade e as possibilidades de trabalho desses cantores em sala de aula. E o próprio Francisco Fanhás, imagina, vê que coisa interessante, um padre, né, que se inseriu dentro do movimento de canções engajadas, a televisão, o Zip Zip, as pessoas que foram para a França, o Luiz Cília, todos esses cantores. Esse próprio processo de imigração, muitos dos miúdos devem ter pais que foram para a França, tios, avós que voltaram, que fizeram parte dessa ida e vinda da comunicação e da canção. Então, eu acho que a gente pode trazer para o dia a dia, né? A gente pode traduzir estátuas, canções, passagens da cidade que os miúdos não compreendem, que tem um significado importante. Isso não é só politizar, do ponto de vista da ideologia de esquerda ou direita, não, mas é incluí-los dentro de uma lógica que necessariamente faz parte da educação e do compromisso de se estudar a história, né? É ter essa noção do tempo que a gente faz parte e da nossa missão social. Quer dizer, do papel crítico que a história nos obriga, para mim, né, enquanto historiador. Trouxe aqui uma canção muito interessante do Sérgio Godinho, lançada em 74. Liberdade, o nome da canção, né? Portugal já tinha passado pela Revolução quando o Sérgio lança o 3º disco dele. Abaixo o pão, habitação, saúde, educação. Abaixo o pão, saúde, educação. Viemos com o peso do passado e da semente, esperar tantos anos, torna tudo mais urgente. E a sede de uma espera só estanca na torrente. E a sede de uma espera só estanca na corrente. E há uma passagem nessa música muito interessante. A paz, o pão, a habitação. Essa última parte do slide. Liberdade de mudar e decidir. Quando pertencer ao povo, o que o povo produzir, né? E quando pertencer ao povo, o que o povo produzir. Só há liberdade dessa maneira. Viemos com o peso do passado e do presente. Então, ainda assim, os alunos ainda têm possibilidade de discutir outras questões, que é a alienação do processo produtivo. Quer dizer, levam aquilo do trabalhador, né? Então, eu acho que assim, a canção, esse tipo de canção, um tipo de canção extremamente necessária à discussão em sala de aula, né? Não só para o 25 de abril, mas evidentemente é mais urgente. E essa ausência nos livros didáticos, para mim, se propõe a ser urgente, tem que ser urgente. A gente tem que se discutir, né? Obviamente, eu não peguei todos os manuais escolares ainda, então pode ser que um ou outro tenha. Mas, curiosamente, os manuais que eu estou a analisar, eu não vejo uma discussão em torno de canções, da melodia, né? De inserção no mundo. E aí trago cá só uma citação interessante, capa para uma análise visual, né? Veja que massa. É um compacto, um single lançado pelo GAC, criado, né, pelo Zé Mário Branco. Primeiro em coletivo, né, que era CAC, né, no começo, depois virou o Grupo de Ação Coletiva, o GAC. Né? E uma das canções mais famosas é a canção A Cantiga é uma Arma, gravada pelo Zé Mário em França, no festival, depois em Portugal, lançada. E aí a capa mostra, né, uma série de operários com o título A Cantiga é uma Arma, para você ver como a cantiga pode se tornar uma arma dentro da mão dos operários, uma arma pró-democracia, uma arma pró-proletário. E aí eu deixo aqui, claro, obviamente, as possibilidades de discussão não só com a música daquela época, porque a canção de protesto não é um produto dos anos 60 e 70. O conceito mas o produto não. É um produto que ecoa até os dias atuais. Existem muitas canções de protesto. E aí eu trago aqui, por exemplo, a Capicua, né, que é uma jovem, super jovem, cantora e compositora portuguesa, e que tem grandes canções, como os de Olinda também. Os de Olinda também. Há uma canção dos de Olinda que é emblemática, Que Parva Que Eu Sou, né? Sou da geração dos sem remuneração.
Então, essa canção Que Parva Que Eu Sou é uma canção que também pode ser discutida, principalmente com o 12º ano, em relação a todo esse processo de crise econômica qual Portugal passou, né, anos atrás, e que a Europa também enfrentou. Não foi um caso só português, mas Portugal acabou também por enfrentar consequências mais sérias. Então, eu acho que assim, essa é uma possibilidade. Então, eu trouxe essa possibilidade, me chama atenção essa ausência, mas eu acho que é algo que a gente pode rapidamente perceber, né, dentro dos livros, e uma necessidade também de discussão dentro da academia, mas que saia da academia e que chegue até os miúdos para aqueles que fazem os estudos. Tá certo? Obviamente, peço desculpas aí pelos meus minutinhos a mais, mas eu penso que deu para deixar claro, né, o raciocínio e que esse estudo ainda está em desenvolvimento, né, para se tornar alguns textos. Tá bom? Muito obrigado, pessoal.